A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante. E quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre em nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. Vai som, vai câmera, gravando! Está no ar mais um episódio A Arte do Trade. Eu, Márcio Killing, um fascinado pela análise técnica, estou aqui com meu querido Caio Scott. Grande Márcio, diretamente da Expert dessa vez. Vocês podem estar estranhando o estúdio aqui, mas hoje estou muito feliz, Marcião. E você? Que feira maravilhosa. Cara, que feira, cara. Quem trabalha no mercado financeiro, quem gosta de tradar, precisa estar aqui respirando este ambiente, porque aqui só se fala de mercado financeiro e de trade, né, Scott? Com certeza a gente respira. Estava falando aqui com o nosso convidado que a Expert para mim é um marco, né? Eu lembro que a gente teve batido um papo na Expert passada, eu lembro o tamanho que o fundo dele estava, onde se encontra hoje, e eu lembro também tudo aquilo que a gente vinha fazendo, como que a gente vem fazendo hoje, o quanto a gente vem avançando, isso é muito bacana, mas eu tô triste. Por quê, cara? Uma coisa, porque eu tô com o presidente da Fintuit, e ele na verdade é o ex-presidente, né, porque não tá funcionando ali agora, mas a gente vai ter que resolver isso, ele já mandou um WhatsApp pro nosso amigo lá e vai, quem sabe, já resolver tudo aqui, né, Marcio? Pois é, cara, e pedindo aí pro pessoal que estão nos assistindo, curte, compartilhe, porque esse episódio é bacana, é especial, diretamente da Expert 2024. E o nosso convidado é de peso, é isso, escoteira? Que maravilha! Estamos aqui com Sérgio Machado, meu grande amigo, na qual tenho muito carinho. É o presidente da Fintuit mesmo, se acabou, acabou no cargo e ninguém vai mais se eleger. É um gentleman. Tenho muito carinho, muito respeito. Para quem não conhece, vale demais conhecer. Também está no Instagram fazendo algumas coisas, mas aquelas threads semanais maravilhosas também, mostrando um pouco além da vida, né, da gestão, além do trading, mostrando também quanto você pode ser feliz curtindo coisas simples, né? Às vezes uma foto simples lá na Ilhabela, que sempre como que chama? Na filial lá feliz. E eu acho que isso é muito bacana, essa proximidade que você conseguiu trazer não só para o investidor, mas o público trader também que te segue, que te admira, que segue. Quando ele posta lá um gráfico, eu falo assim, meu Deus do céu, Sérgio usa um gráfico, que meu alegria. Deus, coisa mais linda. A gente vai à loucura, é o Maracanã do trade inteiro contigo, Sérgio, e a gente está feliz de ter você aqui. Um dos maiores gestores do país, foi tesoureiro de grandes bancos, conheceu muitos traders, viu grandes momentos no mercado, também viu grandes momentos difíceis também, como crise de Ásia, real e tudo mais, e acho que você pode contar um pouco pra gente como é que foi esse dia a dia. Tava rico, amanheceu pobre, depois ficou rico, depois ficou pobre de novo. Acho que tem várias histórias de trade que você pode trazer aqui pra gente. Além disso, trazer exemplos práticos, acho que para a pessoa física que está começando a operar hoje, que o mercado é totalmente outro, né, Sérgio? E a gente quebrar alguns mitos também e inverdades sobre trading. Acho que a gente tem muito do que tirar aqui. E feliz, Sérgio, se apresenta também para o pessoal aqui que está nos ouvindo ao vivo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, de repente fico até sem jeito aí. Realmente o Twitter é uma coisa que vai me fazer um pouco de falta, porque eu acho que mais do que tudo foi uma forma de me aproximar, até no começo da gurizada. Quando eu entrei lá, eu entrei meio de brincadeira, foi mais insistência de um ex-sócio que eu tinha, que eu achava que esse negócio de rede social era muito chato. E aí depois eu acabei entrando e comecei a sentir aquela carência, né? Porque no passado, né, o pessoal acha que a rede é tóxica. No passado era um mato alto desgraçado, né? O que tinha de golpista, fique rico, não aprenda em uma semana a ser um trader. Eu me lembro que teve um cara que até me chamou, Sérgio, vamos fazer um curso, como ficar rico. Eu falei, não,
primeiro a gente tem que fazer um curso como não ficar pobre. Porque, pô, perder dinheiro nesse mato aqui é fácil. É só você entrar, né, com guarda baixa, achando que sabe tudo, achando que um curso de uma semana que é um negócio muito louco, né? Como as pessoas se seduzem, né? O universo do trading, do mercado, ele tem essa coisa mágica, porque todo mundo só vê as pingas que o pessoal toma, ninguém vê o tombo. Então todo mundo que fica rico Agora, quem perde dinheiro ninguém sabe, né? O perdedor, ele não existe. Só existe vitórias, né? Então, e é uma coisa que acaba gerando essa ilusão de riqueza fácil, a ilusão de que o trading é uma forma de enriquecer mais rápido. E quando não é. Sim. Pô, como tudo na vida, é 90% de transpiração e 10% de inspiração, se tanto. Então, eu acho que essa coisa de você meio poder ajudar a gurizada foi uma coisa que eu achei, não é coisa assim, eu sou bonzinho, não. Mas realmente, eu acho que eu tenho um tempo de mercado e eu sofri para burro, né? Porque lá atrás ninguém me ensinou nada. Então, você, de repente, poder passar é um canal muito rico, né? Você está muito próximo. Eu acho que é até o difícil das outras redes, é que não tem essa velocidade de interação. Sei lá, o Insta é muito fotografia, aquilo ali... Eu tenho meu canal lá, Sérgio Machado Gestor, mas eu vou te falar que nem eu sei mexer naquele bicho direito, né? Porque eu tinha uma pessoa que tocava para mim as outras redes, né? Porque não, o Twitter já me toma Consumia 3 horas bastante por dia. Né? Então, porque justamente a coisa é você ter uma posição ali como gestor do lado, porque também era um instrumento que, vamos dizer, teve uma associação ao crescimento de cliente com o crescimento de seguidor. É um negócio engraçado. Quando no algoritmo antigo era 1 a 1, né? A correlação 1. Então é um negócio que, né, além de uma parte prazerosa, uma parte educacional, tem uma parte de trabalho também. Era o canal de comunicação com o cliente. E aquela coisa também, do mesmo jeito do cara que não sabe operar, o cara fala, pô, como é que é o fundo, o que ele faz, como é que é, me explica. Aí você vai no DM, explica. Então, acho que isso vai eventualmente fazer falta, mas que não seja eterna essa fechamento. Né? Com certeza, Sérgio. E acho que é muito legal. Eu fui um desses aí, viu, Márcio, que mandei essas DMs várias e várias vezes. Te agradeço toda a comunidade, mas, Sérgio, me conta um pouquinho por onde você passou na vida, como ninguém te ensinou nada, você aprendeu sozinho no trading, futuros, ações, tomando porrada para todo lado. Conta um pouquinho da sua história, o que você aprontou aí com a galera no mercado, né? Bom, eu comecei quase como todo mundo. Eu fui estagiário de uma corretora, comecei fazendo análise de balanço. E aí eu cheguei à conclusão que aquilo é mais chato que sair com a avó. Né? Não, analisar balanço, ainda mais naquele tempo, era balanço de jornal, você tinha muito pouca informação. E aí tinha umas coisas divertidas, você tinha que ir até a empresa, né? Não tinha o RI que você hoje liga. Não, você ia lá, marcava horário, mas não é uma coisa que, para mim, eu gosto um pouco mais né, de agitação. Mas aí, depois, o que aconteceu? Eu estava nessa função de ações, já estava achando muito chato. Aí, naquele tempo, criaram, a primeira vez que criaram as debêntures. Não existia isso no Brasil. Estamos falando isso em 79. E tem as primeiras emissões, e elas eram com vencimento, né, semestral, prazos muito longos, e não tinha computador. Tinha esse papo, você tinha que fazer na unha, na HP 41 que tinha, porque na 12 não fazia. Então, como eu sempre tive facilidade com cálculo, porque eu fiz engenharia e depois administração, aí me botaram na mesa para fazer conta. E aí o bicho do trader me pegou, né? Você estava ali na mesa, aí começa a operar, papapá. E na sequência abriu uma possibilidade de trainee no Bank of America, e eu fui. E o trainee era na mesa, e morreu. Ali eu fui, mas mesa Na época, a bolsa era um mercado muito pequeno.
o grande mercado era o mercado de open market, o mercado de título público e de grana, uma coisa que vocês nem sabem o que é isso, mercado de grana. O jeito dos grandes bancos, que nem o Garantia, Multiplique, viraram banco foi o seguinte: o cara comprava um buzilhão de papel do governo sem ter dinheiro. E todo dia ele tomava dinheiro para financiar aquela posição. E do outro lado, quem tinha dinheiro, dava o dinheiro e quem não tinha, operava esse dinheiro. Ou seja, você tinha um mercado de grana que girava um monstro. E era isso, a gente era muito mato alto. Você tinha título público, que era LTN, que emitiu 30 e 60 dias. Curtíssimo. Curtíssimo. E tinha o RTN aí que tinha as cambiais, que era 6 a 8, né, que é 6% 8 anos, e tinha as 2 a meia, que eram as ORTNs não cambiais, que eram de 6 anos com 2%. Era isso. Esse era o mercado. Então você tinha que tirar sangue de pedra, você operava muito pequeno. E o mercado de ações era muito concentrado em Petro, Vale, e apareciam uns novas coqueluches, que foram coisas de Paraná. Né? Paraná, de empresa concordatária, ela splitou 2 vezes com 100, né? Então era papel de penny stock, né? Era de centavo. É engraçado, o cara que foi meu primeiro chefe em corretora, ele foi fazer um mestrado em Londres. E ele acreditava em Paraná, ele acreditava na história do Paraná, na teoria do Paraná. Então ele trabalhava lá de garçom no fim de semana e mandava o dinheiro para um amigo dele, que era de uma corretora, para comprar Paraná. Então ele comprou, essa carteira ficou a custo zero, porque a Paraná continuou pagando dividendo. E aí, quando ele voltou para cá, quando a Paraná saiu da concordata, ele estava com 7 milhões de dólares. Naquele tempo era dinheiro pra cacete. Dava para comprar. Né? Hoje já é muito dinheiro. Exato, mas você imagina, estamos falando isso em 78, 79. É na época do Cruzeiro? Não, isso aí na época, eu não sei, era quantos paus. Nem me pergunta, era que ele mudava tanto, né, que nem o Fábio Júnior muda de mulher, a moeda mudava. Né? Então, mas assim, mas você vê que eram umas teses que tinha espaço, se você fosse minimamente aplicado, você tinha grandes oportunidades, né? Porque o mercado ele era muito assimétrico, ele não tinha consistência. Era engraçado quando começou a ter opção, que a marcação de opção não tinha, sabe, você não tinha uma regra, né? Você não montava a tua... Assim, você chegava a acontecer muito assim, que você tinha uma opção, você comprava uma trava de alta, botando dinheiro para dentro. Né? O negócio, às vezes você pegava no mesmo strike, com strike diferente pelo mesmo preço. Então, às vezes você comprava numa bolsa no Rio, né, sei lá, 20 a R$2. Aí você comprava uma outra 24 a R$2. Então você comprava essa, vendia essa com 0 e com ganho. Então, botava o prêmio no bolso. Não, era muito louco. Então você tinha, então o pessoal que operava opções era um pessoal à parte. Porque o problema é que aqui, como a liquidez era tão baixa, você não conseguia montar um Black Scholes. Uhum. Então, o Black Scholes ele dava um preço que não refletia a realidade. Né? Então, é engraçado esse negócio que eu estava falando com uma pessoa aqui fora, de tempo gráfico. Então, eu acho que esse negócio de tempo gráfico é bem interessante, mas ele falava, não, que eu uso o 5 com 1. Eu lembro que eu estava numa gestora, uma época, eu tinha saído de um banco e estava pensando o que ia fazer, aí eu sentei um pouco na gestora de um amigo meu. E eles tinham trazido um gringo que tinha um sistema para operar, para fazer um high frequency. Isso estamos falando 2003.
E o gringo veio aqui, só teve um problema, porque o high frequency dele era eficiente em 1 minuto. E 1 minuto no Brasil não tinha liquidez suficiente para aquela porra funcionar, entende? Então, é um negócio... a gente demorou muito, né? Sim. Então, sabe, já melhorou muito, assim... hoje em dia, você olha, já tem um mercado muito mais, né, parrudo, você tem muito mais opção. Mas ainda, você olhando perto do que tem lá fora, nós estamos na idade da pedra, cara, sabe? É um negócio assim, a gente tem um buraco gigantesco. Né? Porque não é só mercado de ações. Você pega o mercado de dívida pública, você tem um monte de derivativo. Você tem o mercado de crédito privado, né, você já tem ranking certo, você monta uma curva, é um negócio muito mais sólido, né, do que aqui. Mas aqui, hoje, assim, você pega gráfico, já funciona bem. Né? Eu achei engraçado, você sabe que em 2000... Eu achava antes gráfico um negócio meio de índio, eu não punha a menor fé. Tinha uns amigos que operavam, eu falava, não, isso daí não funciona. E como é que faz um desenhar aí? Porque era na mão, era ponto figura, né? Como é que esse ponto figura diz alguma coisa? E mais aquela história. Você tinha também o problema de liquidez para justificar aquilo. Né? Então você tinha, no fundo, era índice só. Depois que você começa a ter câmbio, juros, aí juros, que é o mercado que ele ganha muita liquidez, ele ganha, e aí ele começa a desenhar um gráfico consistente. E aí você começa a usar, que você de repente fala... Então foi um uso que eu fui usando, eu sempre usei, depois de uma certa altura, o gráfico como um instrumento de apoio muito importante, né, para tomada de posição grande, principalmente quando tem gráfico online, né, porque antes não, até 92 não tinha gráfico online. E aí, Sérgio, hoje você gosta muito, né? Eu sei de médias móveis ali, Marcião, eu sei que você gosta. Usa uma média de 50, uma de 100, uma de 200, essas três médias juntos. Gosto de um gráfico de 15 minutos, para quem vê esses gráficos dele, como sempre. E trouxe até um note mais especial aqui do que o meu aqui, que agora vai. Tá? Vou deixar aqui do seu jeito enquanto a gente vai batendo esse papo. E a partir daí, então, ponto figura, você está falando também de 1970 e pouquinho ali, que tinha figura? Não, esse ponto figura é mais para... Isso daí estamos falando mais, 80 e pouco, 87 por aí, que começa a ter essa coisa. Eu não tinha gráfico online, não tinha nada. Sim. O Faustinho Márcio Noronha vem, cara, ele é 87, 88, 89, eles que vêm começam com um gráfico ali, não sei, até quando você chegou e falou assim, agora eu vou começar a usar isso a partir de que ano? Não, você sabe que é um negócio engraçado, né? Porque o Faustinho é muito amigo, o Faustinho é mestre, né? Mas, vamos dizer, onde eu passo a usar gráfico direto, é um cara que era meio meu parente de longe, e 10 anos mais novo que eu, moleque. E aí depois a gente começou a ver, e eu comecei a entender mais o espírito e começar a testar. Tá tendo um campeonato aqui, Sérgio, então o pessoal tá se empolgando. Eu tô vendo. É um campeonato de trade aqui. Vai acabar com a minha orelha. Pancadaria, eu falei, estão batendo no índice. No sábado, vamos correr para onde? Então é Bitcoin. Mas então foi isso. E aquela coisa, é engraçado que o Betão, que ele já se foi, infelizmente, ele era aluno do Fausto. E foi um cara que chegou um dia para o Fausto assim, eu queria aprender isso daí, mas posso trabalhar com você? Ele vai pagar de graça. E esse cara foi o meu mestre de gráfico. Assim, e que efetivamente eu passei a entender a lógica e acreditar nela. Porque o máximo que você tem que acreditar. Sim. Né? E outra coisa, eu acho que o gráfico tem uma coisa que é muito interessante, que você não tem dois grafistas que tenham o mesmo setup, a mesma...
E funciona. Então, eu acho do cacete é isso. Você tem que descobrir o seu caminho, né? Fazer o seu desenho, o que funciona para você. Não adianta você pegar aqueles 800 osciladores, começar todas... Vai testando e ver o que Se encaixa mais no seu perfil operacional, exatamente, né? o que responde, né? Sim. Que efetivamente responde ao mercado. Mas essa época que você começou a olhar gráfico era por volta de que ano? Estamos falando 88. Mas que gráfico que vocês viam, analisavam nessa época? Não, quando começa a ter gráfico online, quando você começa a ter os feeders, né, que é a broadcast, que era coisa, começam a ter as primeiras gerações de gráfico online. Que antes não, você começou a conseguir puxar o dado sem ser online. O gráfico era offline. Então você espetava, puxava o dado, ele desenhava o gráfico, e aí você pensava o que ia acontecer. Assim, não é essa coisa. Blá, blá, blá. Sim, não era online ao vivo. Então você operava assim, você tinha que ter uma coisa mais preditória do que hoje. Sim. Eu não gosto muito do gráfico como grande preditor, né? Porque tem uma coisa. O que é gráfico, no fundo? O gráfico é estatística visual. É estatística, essa porra é estatística. Como funcionou, como abriu, como fechou e tal, o que teve de volume. E aí você vai botando, mas o primeiro dado é esse. Depois você vai botando os subprodutos. Aí você pega os IFRs, os MACDs, o cacete, as médias. Tudo em cima dessa estatística, para tentar ter uma visão maior de como os preços estão se comportando. Sim. Né? E, principalmente, por ser uma estatística que eu falo, para mim, os pontos mais importantes é suporte e resistência. Isso daí é o mais importante. Porque é como os preços se comportam ao longo do tempo e aonde você vai ter tendências maiores de venda e tendências maiores de compra. Né? Então, eu acho que é essa aí. Partiu de suporte e resistência, você começa a brincar. Você consegue, então, operar só com suporte e resistência? Assim, um trader precisa só de saber onde está um suporte e resistência. Não, esse é o primeiro passo. Perfeito. Esse negócio só é que só nem não, casamento. né? Não é só, né? Só uma coisa não adianta. Não Tem que adianta. ter dinheiro, amor, carinho e felicidade. Então, eu acho que assim, você tem que partir de algumas coisas que ele te diga alguma coisa. E o suporte e resistência é bom que você mete um. Quanto mais longo, você vai ver que tem umas retas que são extremamente, né, explicativas, onde os preços se comportam aquilo. Então, essa parte que é uma ideia. Você tem, a um dado preço, uma tendência a aparecer mais venda, mais compra, mais ou menos isso. Né? Sim. É que nem, sei lá, você comprar um Fusca por 10 pau e 30. Compra 10, venda 30. Né? Ele não vai a 50 e não vai a 0, né? Teoricamente. Sérgio, acho que sabe que eu tenho um Fusca, né? Ele tem um Fusca vermelho e anda lá, abre a janelinha pra frente, fica andando lá no Rio de Janeiro e acha que vai ficar com o Fusca sempre. Tá tomando risco, foda, vai ficar no zero esse Fusca dele aí, mano. Mas, Sérgio, tu acha que para traçar esse suporte e resistência, em qual tempo gráfico seria adequado? Todos. Todos? Todos. Pelo seguinte, o que acontece? O tempo gráfico, quanto mais curto, ele é mais suporte para trading. Aham. Quanto mais longo, mais para position. Sim. Tá certo? Tudo que fica mais longo, ele tende a ser mais Firme. mais forte. Sim. Né? Porque se você pega uma média móvel de 200 períodos em semanal, quando ele romper, vai embora. Churril, Uhum. churril, vai embora. Uhum. Tá certo? Com 5 minutos ele vai ser importante, mas para eventualmente um movimento intraday. muito menos. Então eu gosto do gráfico assim, você vai para o simples, você começa suporte e resistência, que é o primeiro que você enquadra o bicho, você começa a enxergar a cara daquele ativo. Qual é o comportamento que ele tem mais ou menos? E cada um tem um, você vai ter uns que, de repente, você não vai ter tanto suporte e resistência, você vai ter mais canal, né, para cima, para baixo, Sim. mas você tem que ver o jeitão que o ativo se comporta. Aí depois entra com as médias. As médias é aquela história. Por que média? É porque é onde estão concentrados os preços. Né? Então, se você tem o ativo, por isso 200 fala assim, ó, nesse preço aqui foram as vendas e as compras nesse último período. Então, vamos ver quem é o mão forte, é o comprado ou é o vendido. Uhum. Tá certo? Então,
Eu acho que você tem que ter uma justificativa daquilo ali que você está usando. Você tentar, não é por que é essa média? Não, é isso, você tem concentração de preço nas duas mãos. Quem vai ser Quem é o dono desse preço aqui Exatamente, agora? exatamente. Quem vai enfiar lá? E quem vai ser o mais parrudo? Né? Não vai ser nenhum dos nós três, né? Bom, parece que o gráfico já consegue botar na tela ali. Sérgio, coloquei 3 médias móveis para você aí. São as 3, tá? Só esses 3 estão verdes. Coloquei o DI nos 15 minutos. Sei que é um dos seus ativos favoritos. Mostra pra gente o que é interessante e relevante para você, por exemplo, no DI. Eu acho que é legal a gente entender também o que a gente pode esperar dos juros nesse dia. Acho que é uma pauta legal, é um assunto que você aborda como ninguém. Sérgio? Tá? Não é o seu. Quando você vai pegar um gráfico de outro, é a mesma coisa que andar na moto de outro, né, Sérgio? Com certeza. Com certeza. Tá com a embreagem frouxa, tá sem freio. Vai me derrubar essa porra. Mas ali a primeira coisa que você olha, esse ativo agora ele está com uma tendência clara de alta, né? Não negou, porque o problema aqui é que essas médias elas estão muito pouco explicativas, né? Porque elas estão, não sei o que é que foi feito. Qual médias você colocou ali, Scott? 50, 100 e 200. São as 3 médias do Sérgio. Mas clica na setinha lá em cima, Sérgio, aqui no gráfico, que vai arrastar o gráfico todo para a direita aqui. O mouse está muito rápido, deixa eu ver. Sérgio, enquanto isso, você acha que LTA e LTB também são importantes? Sim. Sim? Sim. Justamente, falam, bota o bicho na parede, enquadrou. Aí a primeira coisa que é visível é uma LTA aí. Tem uma LTA aí. É uma tendência canal, né? clara de alta, tá certo? E que. Aqui. Pegou aí embaixo. Deixa eu tentar mudar a frequência desse mal. Não. Acho que vai ficar mais rápido. Tá muito rápido, né? Não, ele está esquisito, eu não estou conseguindo puxar. Ele está mais rápido que eu. Tá que nem o mercado. E. Agora sim, Sérgio. Deus o livre, cara. Eita, será? Será, escoteiro? Vai. Agora vai. Até o gráfico. Não, pelo menos agora as médias começam a fazer sentido. Né? Antes não estava fazendo sentido nenhum. Onde que a gente está aqui? Deixa eu... Agora boa. Pronto, já entendeu a embreagem agora. Aí tá ficando no ponto. Parecendo o negócio de embreagem. Uma vez eu fui na oficina, tô ali. Mandei trocar a lona a pastilha da moto. E aí, normal. Aí chega um cara com uma moto mais nova. Eu tenho umas pastilhas aqui de uma moto, uma 350, que é igualzinho. Eu falei, um filho da puta desse, ele pega. A única coisa que defende ele em cima de uma motocicleta, ele vai economizar em pastilha. Não. Aí merece, aí morre e vão falar que ele é infeliz da vida. Então, aí aqui teria, ó, isso é clarinho, quando nega a curva, pimba. Já viu? A palavra vale mais que 1000 palavras. Você vê, ele está na tendência de alta. Testou para baixo a primeira vez. Defendeu, foi para cima, voltou e aí ele já volta perdendo ali só com a mandioca. Só com a mandioca. Ainda cruzou a outra média lá. E por acaso, olha como média não funciona. Ele cruza uma e bate na outra, segura e volta. E volta na outra e fica dando em cima dela. Então, esses pequenos detalhes. E outra coisa, né? Depois, no Simples também, você tem as informações que vêm dos candles. Sim. Que os candles são outras informações que são, eventualmente, muito, muito ricas. Mas aí que andam normalmente mais do diário para cima. Durante o dia, o candle é muito menos explicativo.
Ele precisa ser um pouco mais parrudo para... Você tem mais informação para Exato, formar essa pra ideia. Você tem formar, contexto. pra É um justamente- candle, mais um IFR, mais uma divergência no MACD, mais uma região relevante no semanal. É isso que eu vou... Poxa, esse preço, quem é o mão forte aqui? E aí eu vou no tempo pequeno tentar ver se o vendedor é dele. Uau, pau na mandioca. Mas no diário ele é bom assim, para essas reversões. Deixa um bebê abandonado, um shooting star, um martelão aqui embaixo. Então, um engulfo. Aquele martelão na média, na Isso. 100 ali, 50. que coisa linda ali. De cima para baixo é a 100. Nos juros foi lindo. Não, você vê que numa dessas, ali você estava vendido, zerou, ele dá um. Você fala, puta, eu sou um puta burro, zerei antes. Ele dá, quando ele volta e volta para cima da média, toma. Toma. Olha, aquilo é uma figura de reversão na tua cara, né? Sim. Ele testa uma média, testa na outra, repica nela, larga um martelo e vai. Sérgio, vou puxar aqui para minha sardinha, aqui para o meu lado. E esses cruzamentos de média ali? Esses cruzamentos são justamente isso. É o que a gente falou. Os preços estão ali. Aí você chega num momento que fala assim, ó, os preços de 200 dias estão iguais aos de 100 dias, estão iguais aos de 50. Ou seja, tá todo mundo ali, o comprado e o vendido. Tá certo? Dali ele vai ter que andar para algum lado. Perfeito. E ali, você vê, ele veio junto. Quando ele solta, ele vai que nem um diabo. Aí que é um Doge. Vai que nem o Dojão, velho. Dojão. Haja tanque. Cada É o acelerada tanque que vai... Isso foi terrível, né? Acho que é um referencial de preço muito importante, Sérgio. E aí, você olhando para esse gráfico de juros, mais aquilo que você entende de macro, Sérgio, o que você acha que vem aí nos juros? E, claro, a gente está num gráfico de 15 minutos, mas esse 12 para mim, esse 12,00 no juros é um preço dos infernos, né? Terrível, acho que é sempre um referencial, né? Botei ali... Boa. No diário, o que você acha aí, Sérgio? O que a gente pode esperar desses juros aqui? Bom, é o seguinte, juros, a gente está tendo hoje, novamente, uma coisa que aconteceu recentemente, em 2020, 2021, e depois em 22, 23. O mercado botou o BC no encobre. Aquela foi a 2%, não deveria ter nunca ido a 2%. Concordo. E os caras forçaram o mercado, e você se lembra que quando estava a 2, tinha os caras urrando, tem que ir a 0, senão vai ter a dominância fiscal, não vamos sobreviver. É o tipo da coisa louca, né? O cara vai ter a dominância fiscal, sem você, tirando pressão da dívida, de forma nenhuma. Depois, ele errou ali, ele demorou para voltar, que eles falaram, o Brasil foi o primeiro a voltar, mas, pô, foi o primeiro a voltar, mas foi o primeiro a derrubar também. Sim. E aí, quando ele voltou, a gente avisava, já 10% já estava suficiente. Ele foi a 14%, ele foi demais de novo. E nas duas vezes ele foi pressionado pelo mercado. Sim. Você teve um mercado mostrando um monte de, né, casa grande, tem que aumentar, tem que cortar, depois tem que aumentar, como agora está tendo. Eu acho que não tem nenhuma necessidade de aumentar a taxa de juros agora. Só que tem uma gritaria na rua, né, que tem que aumentar. E o negócio que eu acho que mais esdrúxulo é que aumentar agora para cortar em março. Para quê? Porra, a política monetária tem um lag de 90 a 180 dias. O que eu vou fazer? Eu vou levantar e quando eu não tiver ainda o resultado, eu vou cortar? Não. Mantém. Sim. Principalmente porque na inflação, tirando assim os dados, assim, na segunda derivada, parece que está apertando um pouco. Espera. Mas você não tem um descolamento de inflação hoje acontecendo. Tá certo? Essa coisa do desbalanceio das perspectivas, eu acho que não existe. O fiscal estava ruim? Estava ruim. Vai continuar ruim? Vai continuar ruim. Por hoje, por enquanto, não tem o que fazer em matéria de juros se pressionando. Tá certo? Eu acho que você mexer em juros agora é uma besteira. Você não vai ter ganho. Você não vai ter ganho efetivo nessa alta. Você eventualmente vai aumentar o custo da dívida, que já está alto, você vai pressionar o nível de endividamento, que a gente já está alto, já está indo a 80%. Não tem... Eu acho que vai ser uma época muito complicada.
muito complicada, 2025 é muito complicado, a gente tem, vamos ver como fecha o fiscal desse ano, para ir para o ano que vem, você vai ter um novo presidente do Banco Central, que a gente não sabe como vai ser, sabe? Então, é uma hora de deixar o dinheiro no cash. É isso. É uma hora de deixar dinheiro com quem sabe gerir, né, Sérgio? Eu acho também, Sérgio, mas acho muito complicado tudo isso. Você falando ali sobre a lentidão, acho que do Banco Central ali, eu lembro, a gente ficou a 4,5, 4,5, põe, traz para 4,5, traz para 4,5, quando veio de uma vez, né? Uhum. E aí, pô, já enfiamos lá na Lua, podia parar perto dos 11,5, 12, enfiamos, tipo, porque a gente foi lento, a gente teve que estressar cada vez mais essa curva. Então, eu acho isso muito complicado, mas graficamente, viu, Sérgio? Vou dar uma opinião. O DI Foot é a curva mais curta aqui, né? Uhum. É o mais presente. Se falhar nesse topo da maneira como vem ali e perder essas 50 por baixo, acho que a gente pode começar a ficar mais complexo ali por baixo. O que você acha disso ali, olhando graficamente? Esse diário, esse candle tá bem feio também, né? Uhum. Tá. Não, o problema é que você vê que o mercado está sendo pressionado mesmo. Isso é um mercado, né? Você vê os últimos 5 dias, é bem essa semana. Em uma semana, na hora que o mercado vinha testando para corrigir, que estava o excesso, começou aquela história, moçada, calma. Primeiro você vê nas digitais, chegou a dar 50% de chance de ter aumento de. Aí caiu para 25%, aí de repente vira tudo. Foi uma semana complicada, você teve falta de cobertura, né? Falta de cobertura é quando falta moeda. Sim. Tá certo? Você teve uma conjugação de planeta. Tinha o rebalanceamento de MSCI, você tem um fim do mês que tem uma pressão adicional. Mais leilão no dólar. E você teve uma pressão no começo ali, meio atípica. A gente vai ter que ver o fluxo cambial, eventualmente entrou menos exportador e saiu mais grana. Então, você teve uma janela de pressão no dólar. É a hora que o Banco Central tem que entrar e cobrir mesmo. Você teve uma disfunção no dólar. Não faz sentido, se por uma falta momentânea de moeda, você deixar a moeda subir 5% na semana, que é o que acabou quase acontecendo. Sérgio, falando de correlação, índice, DI e dólar. Eu gosto de operar índice. E de uns tempos para cá eu tenho observado a correlação do índice e dos DIs. Faz sentido? Bom, algum tipo de correlação ele existia, né? Mas hoje eu acho que a correlação está muito suja. Ela já foi mais limpa. Porque, teoricamente, você ia ter um comportamento assim. Juro para baixo, melhora a bolsa. Então, era aquela história. Juro para baixo, bolsa subindo. Subindo. Aí o dólar cai também, juro para cima, dólar... E esse daí, mas hoje em dia, eu acho engraçado, tem dia que fala assim, quem está mentindo? Sobe os três. Eu falo, tá mentindo todo mundo. Todo mundo é mentiroso. Mentiroso, não tem. Então, porque hoje também é um negócio, você de repente, você tem que ampliar a tua visão. Você está operando moeda aqui, mas você está operando moeda lá fora. Se os teus pares começam a sofrer, de repente você toma uma porrada não sabendo de onde. Como nós damos porrada nele, porque quando começa o real a abrir demais, ele começa a pegar ZAR, AUD, México, peso mexicano e tal. Sim, então, essa visão, às vezes, você tem que de escola por uma razão exógena, né? Então, você tem, eu acho que quando a correlação a gente era mais fechadinho, essa correlação funcionava era bem mais. perfeita, né? Hoje não, hoje você tem. Porque também tem assim, às vezes, o juro longo tem razão para melhorar, aí o cara dava um puxadão lá na 10 anos americana, que nem teve, foi uma coisa de maluco, né? Ele caiu para 3 e tanto, voltou para 5, voltou para 4, tá com liquidez, com voo de mico, né? Sim. Você pegava um treasury americano com voo de mico. Você falou, ué. Sérgio, contando um pouco da sua história, você foi tesoureiro, né, de grandes bancos, conviveu com grandes traders, viu traders péssimos e excepcionais traders. O que você via nesses caras que fazem grana, fazem hoje dentro dos fundos? E conta para nós, por favor. O que você acha que a gente pode trazer para a pessoa física? Olha, essas características que eu vi de bons traders, caras que quebraram, faziam isso. Acho que isso é legal para a gente deixar para o público de casa aqui também, né, Marcelo? Com certeza. 2 coisas. Primeira, humildade. Segunda, disciplina. Disciplina. Você entra para fazer uma coisa, você tem que saber o que você quer fazer e não esquece
Me lembro que tinha um trader velho que falava, Sérgio, vou fazer, escreve num papelzinho. Comprei por causa disso, para ir a isso. Você vai ver que, a maior parte das vezes, no meio você vai se apaixonar pela posição e esqueceu. Puxa o papelzinho e fala, ó, era para ir no 1,5, vou vender. Não, mas são essas coisas, umas dicas que nesse tempo eu era mais porra louca, porque umas épocas eu operava, porque no passado era diferente, você não tinha bônus. Então, Tinha que fazer grana. Então, mas aí o que você tinha? Dependendo da instituição, ela te deixava operar. Você operava corretora da casa e tudo bem. E tinha até uns bancos que o cara depositava margem. Tinha uns amigos que ganharam muito dinheiro, que assim, o tesoureiro acho que ia comprar DI. Falava, putada, vamos comprar DI, aí comprava todos os diretores do banco. E o presidente lá, o CEO, dava margem do banco para a gurizada. Então os caras ganharam muito dinheiro. Eu lembro disso daí, eu falava, que moleza, eu nunca tive isso. Eu tinha que segurar a minha margem no peito. Então, eu tinha uma época que você operava muito mais por isso, né? E isso daí também me levou a ter mais disciplina, porque eu comecei a ver o seguinte, não é grana, é número. Eu não sou, sabe, não é a minha grana. Eu estava operando para o banco, operando para mim. E a preocupação maior que eu tinha no banco, porque aquilo ali era onde era posição grana e era meu trabalho. Então, isso é uma coisa que eu consegui dissociar o que é grana do fígado, que é uma merda. Deixa o fígado em casa, deixa o coração em casa. É o que dizia um outro trader grande para mim que falava, Sérgio, dormiu mal, tá de ressaca, brigou com a namorada, Não opera. broxou ontem, não opera. Não opera. Você está com o emocional ruim. E Broxou, verdade, fedeu. Esse então, nem sai de casa. Mais fácil pagar para ele ficar em casa. Ô, Márcio, e aqueles mitos que a galera pergunta muito para a gente no chat, né? Sobre institucional versus pessoa física. Será que o institucional fica olhando meu stop, fica assando meu stop, coisa do tipo? Que pergunta, abuse do Sérgio para ele contar isso para nós aqui. Sérgio, você ia ficar caçando stop de PF lá enquanto você tinha que fazer? Contrato só. PF não existe. Não existe. Isso não existe. Você está ali, eventualmente tem um outro grandão, dependendo da época, de como era, do tamanho das posições, você sabia quem era a tua contraparte, aí você queria pegar ele. Mas pessoa física. Não faz. Não Ah, faz meu stop fumaça. está no 100, ele foi lá e estopou. Sérgio, a última. A gente Esse negócio de stop, tem que pensar uma coisa. Os stops bem colocados, eles são visíveis. Sim. Sabe? Que stop não é falar assim, eu posso perder 10 pau, então meu stop é esse. Você vai perder todos os 10 pau. O stop ele tem que ter uma lógica, tem que ter uma concentração de preço ou alguma coisa. Se você bota um stop bem colocado, ele é visível, que aquilo é um lugar. Então, às vezes, você vai forçar aquilo para pegar o stop do cara mesmo. Mas não é o do PF. É do cara que tem um stop bem colocado. Né? Sim. É que nem operar moeda lá fora. Pega número redondo, né? Porra, na hora que passa, você vê uns estopaiadas, mas vem. Então os caras ficam caçando, né? Você pega 1,10, 1,05, 1,15, o bola. E aí você vê o que tem de opção naquilo. Tem um buzilhão de opção. Então também quando passa aquilo, ele vai, trisca 3 pontos para baixo e E volta. volta tudo. Aquela nossa tradicional pergunta que você gosta, do botão. No day trade, Sérgio, se tivesse que escolher um botão para apertar para sempre, compra ou venda, o que você apertaria? Dólar, venda. Fala sobre isso, Sérgio, sobre o dólar. Pessoal, você compra dólar, isso eu acho que é muito legal. Por quê? Explica para nós. Olha só isso aqui, Marcelo. O dólar é o seguinte, a gente tem um pecado original, né? A gente tem uma irresponsabilidade fiscal e um problema estrutural de administração e de pragmatismo na gestão. Então a gente paga caro. Então a taxa de juros no Brasil real, ela é historicamente alta. Moeda não é reserva de valor. Moeda é veículo. Reserva de valor é algum ativo em dólar. Se ele comprar dólar parado. Então, você sempre tem contra um dólar careca um real que rende.
Tá certo? Certo. Então, o dólar tem que... Você pega essas porradas todas, pega nos tempos, e compara com o CDI e compara o dólar. Mesmo nas andadas, eventualmente o cara que andou dar aquela pancada de 20%, o cara que está carregando há 2 anos, ele está devendo. Sim. Tá certo? Então tem isso. No passado, tinha um adicional que o brasileiro tinha dificuldade sempre de precificar a moeda. Porque justamente por essa... A gente sempre teve problema de balança comercial, problema de divisa externa. Então você tendia a se exacerbar na precificação. Tanto é que uma época a melhor coisa que tinha, eu fiz isso anos, era vender o próximo vencimento de dólar. Porque ele estava com o preço errado, sempre. Tá certo? E aí depois, alongando, então, era a festa do caqui. Né? Era muito mais do que a diferença. Teoricamente, o dólar daqui a um ano ele tem que ser taxa de juros externa. De um ano, interna contra externa, deu a diferença. Né? Não é? Os caras falam, o mercado está projetando. Estamos projetando porra nenhuma. É conta. O mercado não projeta nada. Sabe? Isso é conta. É matemático. Isso você tem um prêmiozinho de risco. Taxa externa, taxa interna, prêmio de risco, acabou. É isso. Sérgio, além disso, Márcio, tá hoje, né, a gente falando sobre Expert, a gente está aqui ao vivo da Expert. Obrigado pela presença de todos. Eu falo que isso é um marco para nós. Eu lembro o ano passado, né, você estava vindo aqui para a MEG e estava ali com 400 milhões sobre gestão. Como é que está hoje? E fala um pouquinho do fundo, como pode também ajudar, que eu acho que muitas vezes o trader que está ganhando dinheiro não sabe onde pode alocar e pode encontrar aqui na XP. Eu acho que caso queira alguém estar aqui na XP, gostaria do produto, conhecer o produto, ter um fundo caixa que é muito importante, sabendo quem é um cara que também é apaixonado, vive e respira trading. Você fala, o Sérgio não fala, não vive um dia sem ver um gráfico, right? Não vive um dia sem ver um gráfico. Conta um pouquinho para a gente, para o fundo, que tamanho que está o Sérgio aqui agora, porque é o seguinte, Sérgio, a gente do mercado, os traders, nós estamos com você, independente onde você esteja, porque a gente é Tim Sérgio, cara, a gente compra o Sérgio, sabe? E o que você faz, tem muito respeito e é o que faz sentido para mim, é o que faz sentido para o outro, é o que faz para o Márcio, e é por isso que, poxa, ao invés de eu ter um LFT para deixar ali com liquidez diária, eu prefiro muito mais o fundo caixa, porque eu não preciso dessa margem para operar. Eu opero quanta margem, não preciso de tanta margem. Pega um CDB qualquer lá, me dá uns 50% de margem, eu opero. E o fundo caixa é muito para bater, né? A gente, rende muito mais com o LFT, tem várias vantagens. Conta um pouco para a gente aqui, Sérgio, que o pessoal precisa conhecer, é um excelente produto. Não, o fundo caixa, né, é engraçado que é o meu outro lado, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, esse é o monstro ficou para fora, o médico ficou aqui. Foi um fundo que foi montado 10 anos atrás, que é um spin-off da ideia desse fundo, que foi feito quando eu estava numa outra gestora, que os caras eram assim... Fizeram grana em high vol e falaram, Sérgio, isso é grana que saiu da empresa. Então nós não queremos mais o risco mais baixo possível. Tiramos isso do mercado, vamos colocar aqui. Exatamente. Aí, o que a gente falou assim, quais são as opções? Aí vimos. De repente, eu acho que dá para fazer um bem bolado, você ter um risco pouco maior do que um risco de título público, com uma rentabilidade um pouco mais do que proporcionalmente maior. Então, foi isso que a gente fez. Então, é um fundo que carrega LFT, operação de termo, que é risco B3. É bom frisar, não tem risco de contraparte, não tem risco de papel, não tem risco de vol, não tem risco de nada. É B3. Uma operação de crédito que a B3 garante, lastreada em ação. E papel de banco grande, ou seja, eu tenho papel hoje, Bradesco, Itaú, BTG e Banco do Brasil. Só risco ruim. Então, ou seja, é isso. Então, é uma carteira que tem um risco muito similar ao risco de título público, com uma rentabilidade melhor. Então, dá 105 é a meta, o histórico em 10 anos é 108,5, esse ano está dando 106,5. Então, a ideia é essa, não é um fundo para dar porrada, mas, principalmente, não é um fundo para levar porrada. É uma coisa para botar o dinheiro ali quentinho. Então, eventualmente, a grana que você tomou dos outros no trading, encosta ela ali. E aí depois,
pô, faz uma alocação mais específica, mas essa é uma grana que é boa, que assim, deu tá aí, né? Tem um histórico, acho que isso é importante, são 10 anos, esse ano faz, 1º de outubro fazem 10 anos, nunca teve uma cota mensal negativa, e em 10 anos teve 10 cotas abaixo do 100, sendo que 9 entre 95 e 99 do CDI, ou seja, ele é muito consistente. É um excelente produto, Marcião. Todos são os 3 Meg Cash, certo? Exato. Os 3, todos os 2 estão com liquidez diária praticamente, D mais 1, né? Um mais longo um pouco. O que muda D um mais mais longo? 10. D mais 10. Os dois, assim, o cash que é a liquidez diária, e estão batendo no Bitcoin de novo. O cash é liquidez diária e tem um Prev, que é liquidez diária também. A diferença é que o Prev eu tenho um pouco mais eu tenho metade de cash, ele compra 50% de cota de cash. E eu complemento isso com um pouco de mais de papel de banco e, eventualmente, uma NTNB. Porque como é um previdência, ele ter um pouquinho de inflação é legal. E o Cash 10 é um fundo só da estratégia de banco do Cash. Então, precisamos chamo para 10 dias para ele poder tá mais carregado de bancário. Mas também os quatro nomes, né? Brasil, Bradesco, Itaú e BTG. E é pequeno o tamanho, viu, Marcião? Quase mais de 2 bilhões sobre gestão hoje. Acho que isso é bacana. Sérgio, obrigado. Márcio, pode falar? Não, é porque o nosso tempo encerrou já tem mais ou menos uns 15 minutos atrás, mas o papo é tão bom que vou deixar aqui o convite, caso você der uma passada lá no Rio de Janeiro. A gente gostaria, mais uma vez, de poder contar com você, se você puder. Com certeza agregou bastante aqui para nós. E o programa é um pouco atípico, porque nós temos normalmente 1h30, 2 horas de programa, mas como a gente está aqui na Expert, o pessoal está batendo ou no dólar ou no Bitcoin aqui. Sérgio, muito obrigado pela tua presença. Escoteira, vou falar uma parada que o Scott estava extremamente ansioso para conversar com você. Ele é seu fã de carteirinha. Eu vim gravar de fralda. Quase não conseguiu dormir hoje. E é muito bacana porque isso é reconhecimento, né, Sérgio? Eu comecei minha trajetória com o Stormer, e quando eu vejo Stormer eu fico também nessa tensão, né, de ver uma referência para mim, e o Scott fez assim com você. Então, muito obrigado. Por nós, a gente ficava aqui 2, 3 horas conversando. É um prazer sempre trocar, porque a gente precisa aprender com os melhores e com as nossas referências, né, Scott? O Sérgio ficaria também, tá sem o Twitter agora, ele ficaria aqui, teoricamente, escrevendo conosco. Obrigado de verdade, Sérgio. Se quiser dar os últimos recados, uma coisa pra gente, fica à vontade. Não, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que essa coisa de falar de gráfico é divertido, porque eu gosto de desmistificar um pouco, porque tem muita gente, eu sou fundamentalista por excedência, né? E daí? Você usa gráfico? Uso. Claro. E quem não usa é bobo, porque é um instrumento poderoso, né? Então, eu acho que desmistificar aquela coisa, o day trade não ganha dinheiro. Ganha dinheiro como você quer, não enche o saco, sabe? Sim. Né? Eu acho que é pior essa coisa de condenar o outro. Não ganha. Ganha, é só você fazer. Não, é engraçado que ele falou que é fundamentalista. Eu tenho um amigo que é fundamentalista também, e ele falou, eu entrei numa ação aqui, ela deu 2%, eu encerrei. Eu falei, você não olhou no gráfico não? Ele, não. Falei, por favor. Tanto que ele largou o fundamentalista e está agora operando diariamente na análise técnica. Muito obrigado, Sérgio. Mais uma vez, Scott, é um prazer estar do seu lado. Curta e compartilhe este programa que vai ficar muito bom. E quem sabe teremos mais histórias aí do Sérgio com a gente nos próximos episódios. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço.